Aproveita que você está em pé, por favor, e abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 1. Evangelho de Mateus, capítulo 1. Versículo de número 1 vai ser projetado aqui também, caso você não tenha trazido a sua Bíblia. Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo de número 1. Diz assim a palavra do Senhor: registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e os seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido a mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá. Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, e Josias gerou Jeconias e os seus irmãos, no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, e Matã gerou Jacó. E Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Assim, ao todo, houve 14 gerações de Abraão a Davi, 14 de Davi até o exílio na Babilônia, e do exílio 14 gerações até o Cristo. Amém? Senhor, essa é a tua palavra e nós queremos ouvir a tua voz nessa noite. Fala conosco, Senhor, que o teu Espírito abra o nosso coração e o nosso entendimento, para que possamos ouvir a tua voz e receber a tua palavra. E também eu te peço, por graça e misericórdia, que o Senhor ajude o pregador desta noite, para transmitir a tua palavra com fidelidade, com clareza, simplicidade e unção, Pai. Faça isso, nós te pedimos em o nome de Jesus, e quem crê diga amém. Amém. Podem se assentar. Eu ainda estou acostumando com a tecnologia. Na Lagoinha de Belo Horizonte a gente tem a mania de abrir a Bíblia, todo mundo de pé, e aqui nós temos o telão. Eu estou acostumando ainda. Irmãos, esse evangelho foi escrito por um homem chamado Mateus, mais ou menos no final do primeiro século da era cristã, por volta do ano 69 depois de Cristo. E a intenção de Mateus ao escrever esse evangelho era comunicar aos seus conterrâneos um pouco sobre a experiência que ele teve caminhando 3 anos com o Senhor Jesus. Você precisa se lembrar que Mateus era judeu, mas havia sido contratado pelos romanos para prestar serviço. Ele era um publicano, um cobrador de impostos. E sendo judeu para prestar serviço aos romanos, Mateus precisou abrir mão de pelo menos 2 valores extremamente importantes na sua vida. O primeiro, abrir mão de qualquer aliança com o povo de Israel. E consequentemente abrir mão de qualquer vínculo religioso com a sua nação. Você deve se lembrar que o assunto religião, o assunto Deus na nação de Israel é muito importante, porque toda a vida civil e política do povo gira em função do templo. Abrir mão de vínculos parentais com o seu povo e vínculos religiosos significava comprar uma briga muito grande. É por isso que os publicanos eram tão odiados pelos judeus. Mateus decidiu abrir mão desses 2 valores e então servir aos romanos na coletoria de impostos. E um dia
ele estava sentado atrás de uma mesa, esperando então para receber impostos, e um homem de aproximadamente 30 anos de idade se aproximou dele. O nome desse homem era Jesus Cristo, e Jesus disse para ele: Mateus, larga tudo, ou Levi, larga tudo, vem e me segue. E irmãos, foi um convite tão simples, mas esse convite mudou radicalmente a história desse homem. Mateus deixou todo aquele compromisso e aquele serviço que ele havia adquirido para passar a caminhar com Jesus. E andando 3 anos na companhia de Jesus, Mateus descobriu algo muito importante. Mateus descobriu que aquele homem não era simplesmente um homem ou um grande profeta. Jesus era o Messias prometido à casa de Israel, o meio pelo qual Deus estava reconciliando todos os homens e toda a criação novamente com ele. E agora, impactado pela vida de Jesus, impactado pela história de Jesus, ele decide então escrever esse evangelho, esse livro, para comunicar aos judeus, os seus contemporâneos, que Jesus era o Messias prometido à casa de Israel. Aquele Messias que Moisés havia profetizado e todos os profetas do Antigo Testamento haviam anunciado, ele havia se manifestado, e esse Messias era Jesus Cristo, o Filho de Deus. E é por isso, irmãos, que Mateus começa esse evangelho com essas duas personagens que são tão importantes na história do povo de Israel: Abraão e Davi. Abraão, porque é o homem que Deus usou na história para dar origem a esse povo. E Davi, porque é o rei no Antigo Testamento que prefigura o rei messiânico que iria se manifestar. Em outras palavras, irmãos, o que Mateus está dizendo para nós, aqui nesse primeiro capítulo, é a maneira como Deus foi construindo uma história que aponta para o Messias, que aponta para a maneira com a qual Ele está reconciliando os homens e toda a criação novamente com Ele. O que eu acho interessante ler nesse texto é o meio pelo qual Deus está decidindo construir a sua história. Lendo essa genealogia, eu acho muito interessante perceber a maneira como Deus está decidindo construir uma história que culmina no nascimento do seu filho e na reconciliação de toda a criação. Porque eu não sei se você percebeu, mas Deus não está usando anjos para escrever a sua história, muito menos querubins e muito menos serafins. O que Deus está usando para escrever a sua história, na história da humanidade, são pessoas. Porque essa genealogia está cheia do nome de pessoas. Pessoas como eu, pessoas como você. Aliás, eu ousaria dizer essa noite que são pessoas que talvez nem eu e nem você teríamos coragem de usar para um projeto tão importante como esse. Porque, irmãos, perceba, o projeto de Deus não visa a transformação política do mundo apenas, e nem visa apenas a transformação econômica. O projeto de Deus visa a reconciliação dos homens com Ele, a transformação completa de toda a história e de toda a humanidade. Irmãos, para esse propósito, Deus está usando pessoas, e pessoas que talvez nem eu e nem você teríamos coragem de usar, porque eu tenho certeza absoluta que quando você pensa em um homem ou em uma mulher que Deus quer usar para escrever a história dele, você não pensa em um assassino, você não pensa num adúltero. Eu tenho certeza absoluta que quando você pensa em um homem, em uma mulher que Deus quer usar para impactar o mundo escrevendo a sua história, você não pensa numa prostituta, numa garota de programa, e muito menos num homem idólatra, num feiticeiro, num religioso. Mas não é impressionante? É exatamente esse tipo de pessoa que esse texto descreve, que Deus está usando para o louvor e para a glória do seu nome. Como eu disse para você, essa genealogia começa com a história de um personagem chamado Abraão. E você se lembra da história de Abraão? O texto bíblico diz em Gênesis capítulo 12 que Deus virou para Abraão e disse: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu vou mostrar para você. Eu quero fazer de você uma grande nação. Eu quero engrandecer o seu nome e fazer de você uma bênção. Eu vou abençoar os que te abençoarem, eu vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem, e através de você todas as famílias da terra serão
abençoadas. Irmãos, nós só esquecemos de visualizar o contexto em que Deus chamou Abraão. Porque você precisa se lembrar que Abraão faz parte de uma civilização pós-dilúvio. O texto bíblico diz que a maldade da humanidade era tão grande que Deus reduziu o número dos homens para 120 anos e decidiu lavar a terra por meio de um juízo chamado dilúvio. E ele preservou a civilização através da vida de um homem chamado Noé. E essa civilização que surge de Noé, ao invés de temer a Deus e andar nos caminhos de Deus, a Bíblia diz em Gênesis capítulo 11 que toda essa civilização vai se reunir numa planície chamada Sinear e vai construir uma torre. E o propósito dessa torre é tornar o seu nome célebre diante de Deus. É a Torre de Babel. Perceba, irmãos, o propósito desses homens não é honrar o nome de Deus com a construção dessa torre, mas é tornar concreta, através da torre, a rebelião do seu coração em relação à pessoa de Deus. Queridos, quando Deus escolheu Abraão, Abraão não fazia parte de uma civilização que temia a Deus, que amava a Deus, que buscava a Deus. Quando Deus escolheu Abraão, pelo contrário, ele fazia parte de um povo que havia acabado de deixar de forma concreta a sua decisão de ser rebelde e desobediência em relação aos planos de Deus. Mas não apenas isso. A Bíblia diz que quando Deus escolheu Abraão, ele estava em Ur dos Caldeus. E Ur dos Caldeus era o centro do paganismo do mundo antigo. Toda sorte de culto idólatra que você pode imaginar acontecia em Ur dos Caldeus. Mas Abraão não apenas morava em Ur, mas a Bíblia diz que ele era um homem idólatra e de uma família idólatra. Abraão faz parte de uma civilização que não quer viver o projeto de Deus. E para piorar, ele mora na pior cidade do seu tempo. E é um homem idólatra e de uma família idólatra. E eu pergunto para você, se nessa noite você tivesse que escolher uma pessoa para ser o protagonista do projeto de Deus, você teria escolhido Abraão? Você teria voltado os seus olhos para Abraão e teria dito para ele: Abraão, é você que eu quero usar. Porque perceba, queridos, o texto bíblico é bem claro. Não foi Abraão quem se moveu na direção de Deus. Não foi Abraão quem correu ao encontro de Deus, esperando que Deus se achegasse a ele. Não, foi o próprio Deus quem veio a Abraão e disse: Abraão, eu quero você. Eu quero usar você. Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai, porque eu quero construir a minha história na tua história. Mas, irmãos, esse texto não fala apenas para nós a respeito da história de Abraão. Esse texto também conta para nós a história de uma mulher chamada Raabe. E você conhece a história de Raabe. Quando os filhos de Israel haviam saído do Egito e peregrinado por 40 anos no deserto, após a morte de Moisés, Deus levanta o seu sucessor chamado Josué. E através de Josué agora Deus vai dar ao povo de Israel a terra prometida. Josué envia 2 espias para observar a primeira cidade a ser conquistada. O nome dela é Jericó. Mas a Bíblia diz que esses espias são descobertos e eles começam a fugir e vão encontrar refúgio, vão encontrar proteção na casa de uma mulher chamada Raabe, que tinha como profissão ser uma prostituta. A Bíblia diz que Raabe os esconde. Os homens batem a porta e diz: Raabe, queremos os homens que estão aí dentro. Mas Raabe diz: olha, eles não estão mais aqui. Tomaram o caminho das montanhas e já estão a alguns dias de distância. Se vocês forem atrás deles, certamente os encontrarão. A porta é fechada, os homens saem do esconderijo e Raabe então vira para aqueles espias e diz: olha, é certo que o temor de Deus já caiu sobre a cidade. Aqui todo mundo sabe que Deus está entregando Jericó nas mãos de vocês. Mas permitam-me uma coisa. Permitam-me sobreviver a mim e a toda a minha família. Permitam que de alguma forma nós sejamos poupados. Aqueles homens olham para Raabe e dizem: olha, nós vamos fazer uma aliança com você. Porque você nos protegeu, porque você nos guardou. Se você e toda a sua família estiverem debaixo desse telhado quando nós invadimos a cidade, vocês serão poupados. Se estiverem espalhados, não temos responsabilidade com vocês.
E que seja esse pedaço de pano vermelho o símbolo da aliança entre nós e entre você. Você conseguiria imaginar que um dia a história de Deus ia passar pela zona do meretrício de Jericó? Você conseguiria imaginar que um dia Deus iria escolher uma mulher que tinha como ofício ser uma prostituta para, através dela, escrever a sua história que culminaria no nascimento de Cristo? Só que, irmãos, esse texto não mostra apenas que Deus usou homens idólatras, homens que estavam envolvidos no culto a outros deuses. Esse texto não mostra que Deus usou apenas prostitutas, mas esse texto mostra para nós que Deus usou um cara chamado Davi, um homem como Davi. E de Davi todos nós gostamos, amém, irmãos? De alguma forma todos nós nos identificamos com ele, porque ele é o filho mais velho de uma família de muitos irmãos. E quando o coração de Saul havia se rebelado e Deus havia decidido escolher um outro rei, enviou o profeta Samuel até a casa de Jessé para escolher um dos seus filhos. A Bíblia diz que um banquete estava preparado, todos os filhos estavam à mesa, exceto Davi. E a Bíblia diz que depois de todos eles passarem diante de Samuel e a nenhum deles Deus ter escolhido, a Bíblia diz que Samuel virou para Jessé e disse: não tem nenhum ainda, não tem mais ninguém. E aí o texto bíblico diz que Jessé se lembrou, disse: tem sim, tem o mais novo. E a Bíblia diz que mandou chamar. E quando Davi então apareceu, a Bíblia diz que o Senhor olhou para ele e disse: é esse que eu tenho escolhido, né? O texto diz: não atente para a sua aparência nem para a sua estatura, porque eu não vejo como o homem vê, porque o homem vê o que está diante dos seus olhos, eu porém o Senhor vejo o coração. E Davi é escolhido, ele é ungido, ele serve Saul de maneira privada, depois posteriormente de forma pública. E o texto bíblico diz que ele começa a ganhar notoriedade, e por causa disso ele é perseguido, ele vai ao deserto, e após a morte de Saul e uma guerra civil, Davi então assume o reino. E a Bíblia diz que o reino então se torna unificado, e Davi começa a expandir o reino de Israel. A Bíblia diz que para onde ele se volta, o Senhor lhe concede vitória. Para onde ele se vira, o Senhor está com ele. Até que chega o ano em que os reis deveriam ir para a guerra. E a Bíblia diz que Davi, ao invés de ir para a guerra, ele decidiu ficar no seu palácio. E a Bíblia diz que no seu palácio, ele se aproximou da sacada, talvez para observar a grandeza daquilo que Deus havia dado a ele, aquilo que Deus havia colocado em suas mãos. E a Bíblia diz que dali ele observou uma mulher. Ela estava nua, estava se banhando. A Bíblia diz que havia acabado o seu fluxo, o seu ciclo menstrual. E a Bíblia diz que ele então a cobiçou no seu coração. Eu acho muito interessante esses detalhes que a palavra de Deus nos traz, porque o narrador vem contando os atos externos de Davi, a maneira como ele se aproxima, a maneira como ele vai para a sacada, a maneira como ele observa, mas de repente ele dá um salto dos atos externos do rei, para nos revelar a intenção do seu coração. A Bíblia diz que ele a cobiçou, e por causa disso ele mandou chamá-la, e ele se deitou com ela, cometendo adultério. A mulher era casada com um homem chamado Urias. Pouco tempo depois, a Bíblia diz que chega a notícia no palácio: Betseba está grávida. A mulher com quem Davi se deitou para cometer adultério estava esperando um bebê. E agora o rei vai tentar de todas as formas manipular aquele seu pecado. E o primeiro investimento, a primeira tentativa de Davi é muito simples. Ele manda chamar Urias da frente da batalha. Urias se apresenta e Davi diz: olha, Urias, faz muito tempo que você está na guerra, faz muito tempo que você está longe da sua casa, longe da sua família. Pelo jeito, a batalha ainda vai se estender por muito tempo. Faz o seguinte: volta para a tua casa, deita com a tua esposa, desfruta do conforto do teu lar, e amanhã eu te mando novamente para a guerra. O texto diz que Urias virou para o rei e disse: rei, como é que eu posso voltar para minha casa, deitar com a minha esposa e desfrutar do aconchego do meu lar, enquanto os meus irmãos estão na guerra prestes a perecer? E a Bíblia diz que ele dormiu na porta do palácio. Quando Davi acordou no outro dia e descobriu que Urias não havia voltado para casa, não havia se deitado com a sua mulher, Davi decidiu dar um banquete, uma grande festa. E a Bíblia diz que ele decidiu embriagar Urias,
para que, cheio de vinho, Urias fosse levado para casa, deitasse com a sua mulher, e então a gravidez fosse responsabilidade dele. Só que a Bíblia diz, irmãos, que embriagado, bêbado, Urias saiu da sua casa e voltou para dormir na porta do palácio. Então, quando Davi descobre, ele toma uma decisão mais radical. Ele pergunta aos seus homens: qual é o pior lugar da guerra? À frente da batalha. Coloca Urias lá. E poucos dias depois, chega então a notícia que aquele homem havia morrido como um herói de guerra. E o rei então, compadecido da viuvez dessa mulher que agora esperava um filho, decidiu se casar com ela e abraçá-la como uma das suas mulheres. Irmãos, estava tudo certo aos olhos das pessoas. Tudo tranquilo. O rei havia se casado e estava tudo bem aos olhos dos homens, mas não aos olhos de Deus. O profeta da época já não era mais Samuel, era Natã. E Natã vai à casa de Davi, bate na porta, ele entra e ele diz: Davi, tem uma coisa para contar para você. Algo muito sério. Preste atenção nessa história. Natã diz: olha, tem um homem no seu reino que é dono de um vasto rebanho, vasto. E ele recebeu na sua casa alguns amigos. E ele decidiu dar um banquete a esses amigos. Só que ao invés de ele tomar de uma das suas ovelhas, de um dos seus bois, e sacrificar para dar de alimento aos seus amigos, ele tinha um vizinho que possuía uma única ovelha. E sabe o que ele fez? Ele tomou a ovelha desse vizinho, ele prejudicou esse vizinho para dar de comer aos seus amigos. A Bíblia diz que quando Davi ouviu essa história, ele ficou indignado e disse: olha, esse homem é cruel, esse homem merece morrer. E a Bíblia diz que Natã então apontou seu dedo para Davi e disse: esse homem é você, Davi. Você é esse homem. Eu pergunto para você: você usaria alguém assim para escrever uma história tão importante? Irmãos, são essas pessoas que Deus usou para escrever a história dele. Nós estamos acostumados a pensar que Deus está atrás de homens perfeitos para que ele possa escrever a sua história. Só que, queridos, Deus não está atrás de pessoas perfeitas, Deus está atrás de homens comuns. De homens que talvez tiveram a sua história marcada por tragédia, por pecados, mas que decidiram permitir que Deus transforme os seus pecados, as suas tragédias, num troféu da graça de Deus, num troféu para a glória de Deus. Não é isso que Paulo diz? Vede, irmãos, não são muitos os poderosos, não são muitos os fortes, os de nobre nascimento que foram escolhidos por Deus. Não, pelo contrário, Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as fortes, e ele escolhe as coisas que não são para confundir as que são, e ele escolhe as coisas loucas para confundir as sábias, a fim de que nenhuma carne se glorie na presença de Deus. Pessoas normais, pessoas comuns como eu e você, que talvez tiveram a vida marcada por fatos que nos envergonham, que fazem com que outros nos rejeitem, mas faz com que Deus olhe para nós e decida nos transformar num troféu da sua graça. Sabe o que é impressionante? Todos esses homens que foram escolhidos para fazer coisas impressionantes para Deus, sim ou não, irmãos? Todas essas pessoas que foram levantadas para fazer coisas extraordinárias para Deus, sim ou não, irmãos? Não foram não. Essas pessoas foram levantadas para fazer coisas simples. Essas pessoas foram levantadas para fazer coisas normais. Porque eu pergunto para você: o que existe de extraordinário em pendurar um pano vermelho numa janela? O que existe de extraordinário, meus irmãos, em sermos pais e mães? Talvez dos personagens que eu citei para você aqui, o que teve uma função mais difícil seja Davi, que foi um bom rei para a nação de Israel. Mas perceba, queridos, todos os outros homens que eu disse para você foram homens que fizeram coisas simples, coisas normais. Mas Deus transformou os seus feitos simples e normais em atos extraordinários. Deus nos chama, meus irmãos, para fazermos coisas simples, e Ele transforma os nossos atos simples em atos extraordinários. Porque vamos ser sinceros, queridos, muitos de nós aqui não temos condição de fazer coisas extraordinárias. Talvez você olhe para você e você diga: cara, eu não dou conta nem de falar direito com uma pessoa.
E a gente se esconde atrás disso, para de alguma forma não estar engajado naquilo que Deus está fazendo. Mas eu pergunto para você nessa noite, o que é que você tem nas suas mãos? Porque, meu irmão, a Bíblia me mostra que desde o cajado de Moisés até a rede que estava na mão dos discípulos, não importa o que você tenha nas suas mãos, se você colocar isso disponível nas mãos de Deus, Ele pode usar qualquer coisa. Coisas simples, feitos simples que Deus transforma em feitos extraordinários. Olhe para João Batista. Quando João Batista pregava a mensagem do reino de Deus e desafiava as pessoas a evidenciar sinais do reino, sinais que apontavam para o reino de Deus, ele dizia coisas simples. Ele dizia: olha, dê um copo de água a quem precisa, divida o que você tem sobrando, partilhe o que você tem sobrando, seja honesto. Coisas simples que Deus usa, transformando em feitos extraordinários. Deus escolhe pessoas comuns, pessoas como eu e você, pessoas que talvez tenham a vida marcada por fatos que envergonhem a tantos, mas que se transformam nas mãos de Deus numa oportunidade de manifestar a sua glória. Pessoas que fazem coisas simples e Deus transforma os seus atos simples em atos extraordinários. Essa genealogia termina com a história de um casal. E eu não sei se você já parou para pensar nas implicações que a história de Deus teve na vida desse casal chamado José e Maria. O texto bíblico diz que Maria estava prometida em casamento, talvez faltasse aproximadamente 6 meses para a sua cerimônia. Quando o anjo apareceu na casa dela dizendo: Maria, salve agraciada, o Senhor é contigo. A Bíblia diz que Maria ficou olhando para aquele anjo, tentando entender as suas palavras. E enquanto ela raciocinava as palavras do anjo, a Bíblia diz que o anjo prosseguiu dizendo: olha Maria, o Senhor te escolheu para uma obra muito maravilhosa. Você vai ficar grávida. E o menino que vai ser colocado no seu ventre, ele vai ser grande, ele vai ser chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará para sempre. A Bíblia diz que Maria olhou para o anjo e disse: olha, isso é maravilhoso, isso é poderoso, só tem um problema. Como é que eu vou ficar grávida se ainda sou virgem, se ainda não contraí núpcias? O texto diz que o anjo disse para ela: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sombra dele, pelo que o ente santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E a Bíblia diz que naquele momento Maria disse que se cumpra em mim conforme a palavra do Senhor. Mas você já parou para pensar o que significou esse sim de Maria para a história de Deus? O que significava para Maria ter dito: olha, eu quero viver o que Deus pode fazer na minha vida? Em primeiro lugar, irmãos, ter dito sim para a história de Deus significava para Maria talvez perder a realização do seu sonho pessoal. Porque você deve se lembrar que quando José começou a perceber que a barriga de Maria estava crescendo, ele começou a questioná-la. Eu tento imaginar essa história da seguinte forma, né? O casamento se aproximando, José começa a olhar para a barriga de Maria, a barriga dela está crescendo, e aí José diz: Maria, minha filha, o casamento está chegando, aquele momento tão importante, né? Da nossa intimidade, coisa e tal, né? E a sua barriga está só que cresce, né, Maria? Você podia fazer uma dieta, podia fazer um jejum. E aí Maria vira para José e diz: não, José, não é isso. Que é isso, Maria? Para de comer essas picanhas de cordeiro, Maria. E aí Maria diz: não, não tem nada a ver com isso. Então para de comer esses doces de Israel, Maria. Ela diz: não, não tem nada a ver com isso. Então toma um remédio para verme, Maria, porque a barriga está crescendo. E aí Maria diz para José: não, José, eu estou grávida de Deus. Imagina você, 6 meses antes do seu casamento, e a sua noiva vira para você e diz: eu estou grávida de Deus. Irmão, se uma menina de 16 anos levantasse no nosso meio essa noite dizendo que está grávida de Deus, quantos aqui acreditariam? A Bíblia diz, irmãos, que José virou para Maria e disse para ela: Maria, eu vou dormir. Porque foi isso que ele fez. E, irmão, sabe o que é mais impressionante? É que ele conseguiu dormir. Como é que 6 meses antes do seu casamento, a sua noiva diz que está grávida de Deus, você fala para ela: eu vou dormir, e você dorme?
E, irmãos, ele não só dormiu, ele sonhou. E a Bíblia diz que no sonho o anjo que apareceu a Maria disse para ele: José, não tema receber Maria como a sua esposa, porque o que nela está sendo gerado é obra do Espírito Santo. Mas, irmãos, perceba, por um momento, por causa da história de Deus, Maria correu o risco de perder a realização do seu sonho pessoal, o seu casamento. Só que, irmãos, Maria não apenas estava perdendo a realização do seu projeto pessoal, do seu sonho pessoal. Maria corria o risco de perder também a sua reputação, seu prestígio. Porque, queridos, se nos nossos dias, se hoje, quando uma moça casa grávida na igreja, já é um problema, você imagina naquele tempo. Hoje, quando uma moça, ela entra grávida na igreja, né, o pessoal começa a se cutucar e dizer: ela está grávida, está grávida. Aí a pessoa diz: não está não tem barriga, é porque ela está usando cinta. Se hoje no nosso meio, quando uma moça casa grávida, já dá maior bochicho, imagina naquela época. José e Maria andando numa sociedade conservadora, dizendo para as pessoas que o que Maria estava esperando vinha da parte do próprio Deus. Só que, irmãos, Maria não corria apenas o risco de perder seu sonho pessoal, apenas de perder a sua reputação. Maria corria o risco de perder a sua vida. Porque caso ela não pudesse provar que o que nela estava sendo gerado fosse obra do Espírito Santo, e ela fosse denunciada por José, ela poderia ser levada em praça pública e ter sido apedrejada viva, tendo sido considerada como uma mulher adúltera. Por causa do sonho de Deus, por causa da história de Deus, Maria corria o risco de perder o seu sonho pessoal. Maria corria o risco de perder a sua reputação. Maria corria o risco de perder a sua vida. Mas, irmãos, não importa o que isso custasse a ela, ela disse: eu quero viver o sonho de Deus, eu quero viver a história de Deus, eu quero ver sendo escrita em mim, não a minha história, mas a história que Deus escreveu para mim. Sabe, eu digo para você nessa noite, Deus continua escrevendo uma história, Ele não parou. Só que a história de Deus agora, irmãos, não culmina no nascimento de Jesus, culmina na volta de Jesus. Ele continua escrevendo uma história que culmina na volta do seu filho, e ele continua usando pessoas normais, pessoas como eu, pessoas como você, pessoas que talvez tiveram a sua história marcada por fatos que não agradam as pessoas, mas que vão se tornar nas mãos de Deus um troféu para a sua graça. Pessoas que não sabem fazer coisas extraordinárias, mas vão fazer coisas simples para Deus e permitir que Deus transforme os seus atos simples em atos extraordinários. Pessoas que estão decididas a viver a história de Deus, pessoas que estão decididas a viver o projeto de Deus, não importa o que isso custe. Não importa se isso vai custar o meu sonho pessoal, não importa se isso vai custar a minha reputação, não importa se isso vai custar a minha vida. O que eu quero é ver sendo escrita em mim a história de Deus. E eu pergunto para você nessa noite: qual história você quer ser vendo escrita na sua vida? Qual sonho você quer viver? O sonho de Deus ou o seu sonho? Qual história você quer viver? A sua história ou a história de Deus? Eu termino dizendo para você que se nessa noite, eu e você decidirmos viver a história de Deus, se nessa noite eu e você decidirmos viver o que Deus tem para nós, o projeto de Deus, meus irmãos, existem 3 dádivas que Deus quer nos conceder por essa decisão de fazermos a vontade dEle, de vivermos a história dEle. E a primeira dádiva que esse texto me apresenta, para todos aqueles que querem viver a história de Deus, para todos aqueles que querem viver o projeto de Deus, é que não vai faltar para você provisão para o cumprimento da missão. Não vai faltar para você toda a provisão necessária para que você possa viver a missão de Deus. E por que eu digo isso para você? Muito simples. É porque após o nascimento de Jesus, você deve se lembrar que Herodes estava procurando para matá-lo. E irmãos,
José, então, avisado por aquele anjo, tomou o seu filho e ele fugiu para o Egito e permaneceu ali por aproximadamente 2 anos para preservar a vida de Jesus. Só tinha um problema, irmãos: no Egito José não podia trabalhar. Como é que ele ia sustentar por 2 anos ele, sua mulher e o seu filho em um local onde ele não podia trabalhar? A Bíblia diz que magos vindos do Oriente se aproximaram de Cristo no ato do seu nascimento e depositaram aos pés dele ouro, incenso e mirra. E, irmãos, escute, foi exatamente essa provisão que José usou para sustentar a ele e a sua família no tempo em que ele permaneceu no Egito. Se nessa noite você decidir dizer sim ao projeto de Deus, não vai faltar para você a provisão que você precisa para viver a missão de Deus. Segundo, se você disser sim ao projeto de Deus, à história de Deus, não vai faltar para você toda a direção espiritual que você precisa para fazer a vontade de Deus. Escute isso, querido. Quando Deus quiser que você vai, Ele vai dizer vai. Quando Deus quiser que você fique, Ele vai dizer para. Se Ele quiser que você vá para a esquerda, Ele vai dizer para a esquerda. Se Ele quiser que você vá para a direita, Ele vai dizer para a direita. Não vai faltar a você direção espiritual. E por que eu digo isso? Porque percebe, irmãos, todos os passos que José e Maria precisavam dar, vinham da parte de quem, irmãos? Do Espírito Santo. Quando José precisou ir para o Egito, o anjo disse para ele: vai para o Egito. Quando ele precisou voltar, o anjo disse para ele: agora volta. Quando ele precisou se mudar, o anjo disse para ele: agora vai, agora fica. E a própria vida de Jesus em todos os seus passos era dirigido por aquilo que o Espírito falava ao seu coração. Não vai faltar para você provisão, não vai faltar para você direção e, por último, não vai faltar para você amparo. Sabe, muitas pessoas podiam olhar para aquele casal e dizer que eles estavam loucos. Muitas pessoas podiam olhar para Maria e para José e dizer: cara, esses dois são 2 malucos. Uma menina de 16 anos dizendo que está grávida de Deus e o marido dela ainda concorda. Mas, queridos, ainda que muita gente olhasse para José e Maria e os considerasse malucos, existia um casal naquela época que nunca duvidaria do que Deus estava fazendo na vida deles. E sabe como é o nome desse casal? Zacarias e Isabel. Porque 6 meses antes do anjo visitar Maria, ele visitou Isabel. O texto bíblico diz que o anjo se aproximou de Isabel e disse para ela: você, mulher, que já está velha e é estéril, você vai ficar grávida. Um menino vai ser colocado no seu ventre e ele vai ser cheio do Espírito Santo desde o ato do seu nascimento. E ele vai preparar o caminho para o Senhor e vai levar o povo de Israel ao arrependimento e à conversão. Irmãos, 6 meses depois, o mesmo anjo que havia visitado Zacarias e Isabel visitou Maria. E você deve se lembrar, o texto bíblico diz que no dia em que Maria, já grávida de Jesus, foi visitar Isabel, a Bíblia diz que quando ela colocou os pés na porta, o bebê que estava no ventre de Isabel começou a chacoalhar, começou a mexer. Isabel olhou para ela e disse: Maria, que honra devo eu de receber na minha casa a mãe do meu Salvador? Porque desde o momento que você cruzou aquela porta, o menino que está no meu ventre, ele não para de se agitar, porque você leva dentro de você a salvação do mundo. Irmãos, sabe quem cuidou de Maria durante a sua gestação? Sabe quem ajudou Maria durante o tempo em que ela estava grávida, a preparando para o nascimento do menino? Foi Isabel, queridos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Muita gente pode olhar para você e dizer: esse cara está doido, essa mulher está louca,
Esse pessoal tudo doido, mudando para a Holanda, saindo da sua casa, abrindo mão de tudo e começando uma outra vida. Muita gente pode olhar para você e pensar que você está maluco pelas decisões que você está tomando. Mas preste atenção, querido. Deus vai levantar gente para amparar você quando você menos espera. Deus vai levantar pessoas para orar por você. Deus vai levantar pessoas para estender as mãos para você. Deus vai levantar pessoas para orar por você. Pessoas que vão amparar você durante o tempo em que você decidiu viver a história de Deus, a vontade de Deus. Deus escolhe pessoas simples, pessoas normais, pessoas como eu e você, pessoas que fazem coisas simples e permitem que Deus transforme os seus atos simples em atos extraordinários. Pessoas que decidiram dizer sim para a história de Deus. E porque elas decidiram dizer sim para a história de Deus, colocaram à prova seus sonhos pessoais, sua reputação, colocaram à prova a sua própria vida, mas receberam como recompensa, receberam como dádiva de Deus, direção, provisão e amparo para o cumprimento da história de Deus. Qual história você quer viver, querido? Qual história você quer ver ser escrita na tua vida, na tua história? Diga sim hoje para a história de Deus. Diga sim hoje para os propósitos de Deus. Sabe, eu gostaria de acreditar que só pelo fato de nós fazermos parte do povo de Deus, nós estamos vivendo na história de Deus. Mas irmãos, isso não é verdade. O fato de nós fazermos parte do povo de Deus não significa que nós estamos vivendo o sonho de Deus, e a Bíblia mostra isso. Quantos não faziam parte do povo que andava com Jesus, mas estavam querendo usar Jesus para construir a sua história, e não permitir que Jesus construísse a história dele na vida deles? Mas nessa noite Deus está chamando a mim e a você para fazermos parte daquilo que Ele está fazendo. Irmãos, Deus está fazendo algo na terra. Existe uma história sendo escrita por Deus, que culmina na volta do seu Filho. E eu não sei você, eu quero fazer parte dessa história. Eu quero ver a história de Deus sendo escrita na minha vida, sendo escrita na minha história. Você pode ficar de pé no seu lugar, por favor?